Nós vamos ver hoje aqui a origem das maldições. Nós vamos ver que a questão da maldição hereditária, ela é verdadeira, mas não como tem sido anunciado e ensinado o povo de Deus. O que tem sido pregado hoje naquilo que concerne as maldições hereditárias tem trazido muito pavor para as pessoas, onde elas precisam fazer muitos ritualismos para quebrar essas maldições, aquele processo de cura interior. Hoje existe muito no meio evangélico, então as igrejas estão abarrotadas desse maldito ensino. A maldição hereditária, ela percorre desde Gênesis até Apocalipse, mas nós vamos ver que ela entrou no mundo de uma forma muito trágica, quando os nossos primeiros pais, Adão, eles pecaram, desobedeceram a Deus. Como no texto que nós lemos aqui, vocês observaram que Deus ele está reiterando a mesma coisa que ele disse para Adão e Eva lá no paraíso. Só que aqui ele propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. Depois ele diz: escolhe, pois, a vida. No jardim do Éden, Deus disse para Adão, propôs para ele: olha, você pode comer do fruto de todas as árvores, mas tem uma árvore aqui, dela você não pode comer. Não comereis, foi um mandamento do Senhor, que no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Gênesis 2, versículo 16 e 17. E Deus também havia proposto para eles, no jardim do Éden, a árvore da vida, a bênção. Claro que Eva foi enganada, então ela caiu em transgressão, ela pecou, ela foi enganada por Satanás. Então o pecado entrou no mundo. Essa palavra pecado é uma grande maldição para o ser humano. Então Deus vem tratando com toda a humanidade sobre esse assunto de vida e morte, bênção e maldição. Queridos, não existe maldição maior do que uma pessoa ser separada de Deus. A palavra separação, ela tem duas vertentes. Ela significa uma vida separada para o Senhor, santidade. Significa uma vida que é separada do Senhor, morte, que é maldição, ou em outras palavras, perdição eterna. Esse é o sentido da palavra aqui. Então o pecado trouxe muitas consequências para a vida da humanidade, não apenas da humanidade. Toda a terra ela foi contaminada por causa dos seus moradores. Foi uma maldição terrível. Essa maldição hereditária, ela é oriunda de Adão. Quando Adão, então, ele desobedeceu, ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado se instaurou no ser humano e toda a humanidade sofre as consequências. Era como que essa palavra morte fosse colocada em nós. Nós já nascemos com este vírus mortal da morte. A palavra fala, Romanos 5,12, um texto conhecido nosso: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Todos foram amaldiçoados. Qual foi a maldição? A morte. O pecado trouxe morte. Agora, queridos, é um engano terrível quando muitas pessoas, às vezes até preparadas intelectualmente, por isso que a sabedoria deste mundo não tem valor nenhum diante de Deus, não presta para nada. O que adianta você se tornar um grande homem aqui na face da terra, talvez um grande governante, um grande especialista, um grande cientista, um grande médico, um grande advogado, ter muitos conhecimentos, ajudar muitas pessoas através da sua intelectualidade, através dos seus conhecimentos, mas o conhecimento do homem adquirido durante o tempo
Não podemos dizer que é uma sabedoria. Isso não pode ajudar ninguém, porque a própria Bíblia diz que vão é o socorro do homem. Então, nenhum homem pode nos ajudar naquilo que concerne uma vida espiritual com o nosso Senhor, porque o homem já está sob maldição. Então, para nós tratarmos desta questão da maldição hereditária, nós temos que ver as suas origens. Por isso eu quero que os irmãos acompanhem comigo lá em Gênesis capítulo 3. A origem das maldições está relacionada com o pecado de Adão e Eva, começa aqui. Então não é errado dizer que nós herdamos maldições hereditárias, mas as nossas maldições, todas elas foram saradas, porque temos um Senhor que nos sara, e a cura que Ele proporcionou para nós foi lá na cruz do Calvário. Ali na cruz do Calvário houve a quebra de todas as maldições. E aí depois nós vamos ver aqui no decorrer do estudo que existem alguns males que nós pensamos que são maldições, mas não é. Às vezes Deus começa a tratar conosco, nós atribuímos isso a uma maldição, mas não é. Às vezes o Senhor está tratando conosco, porque é importante, irmãos, que nós não nos esqueçamos disto. Quando nós nascemos de novo, guarde bem isso aqui, quando nós nascemos de novo, nos tornamos filhos de Deus, nada na nossa vida acontece por acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem um para quê. Deus, quando realiza algo em nós, é para um propósito. Ele lhe chamou, Ele lhe salvou, lhe regenerou, não foi para livrar você do inferno, para que eu e você fôssemos servos de Cristo, para que nós, na face da terra, contribuíssemos com o nosso Pai na conclusão do seu eterno propósito. Eu e você, nós não trabalhamos para Deus, nós trabalhamos junto com Deus. Paulo fala em 1 Coríntios, somos cooperadores de Deus. Não é assim que está escrito? Então, vamos ver alguns versículos aqui, queridos, que, primeiro detalhe que é fundamental, logo que o pecado entrou no mundo, quando Adão desobedeceu, comeu do fruto proibido, então o Senhor, Ele tratou com justiça, porque Ele é um Deus justo. Ele é um Deus de amor, sim, claro que é. E Paulo fala que é para nós considerarmos, Romanos 2, a bondade e a severidade de Deus. Então não podemos nos esquecer disso, irmãos. Deus, Ele é justo. E Ele não tem por inocente o culpado. Estão me compreendendo? Mas Ele providenciou tudo por nós. Não fique preocupado. Deus, Ele não faz ameaças. Ele não coloca o dedo na nossa cara e fala, agora você vai ver o que significa umas varadas que eu vou lhe dar. Ele vai tratar sim. Mas como Adão caiu em transgressão, a maldição entrou no mundo e atingiu toda a raça humana. Hoje o irmão leu aqui o Salmo 150, o último versículo, todo ser que respira louve ao Senhor. Todo ser que respira já nasceu debaixo de maldição. E nós vamos ver aqui depois como que Ele fez, Ele transformou tudo isso em bênção para nós, né? Primeiro aspecto, então, Ele tratou com justiça cada um dos envolvidos no pecado. Vocês se lembram quais foram os envolvidos na queda? Quem que estava envolvido na queda? Quem que primeiro caiu? Foi Adão? Foi Eva? Não, foi Lúcifer. Lúcifer foi o primeiro que caiu. Então depois Deus criou o homem, mas ele já estava ali no jardim, no Éden. Então o primeiro envolvido é Satanás. Deus tratou com Satanás na queda? Tratou. Ele é um Deus justo. Olha aqui, vamos observar o versículo, capítulo 3, versículo 14. Disse assim: Então o Senhor Deus disse à serpente:
Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Existe aqui, irmãos, isso eu não tenho muita clareza ainda, mas eu vou falar para vocês de um irmão que eu li a respeito, do irmão Atmani. Ele disse que Satanás se alimenta do pó da terra. A palavra fala que Deus conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Então, na exposição dele, ele diz que quando Satanás, o diabo, ele quer, por exemplo, tomar uma bebida alcoólica, ele vai usar os seus instrumentos. Quem neste mundo, irmãos, não é filho de Deus, está a serviço do diabo. E o diabo sempre tem boas intenções, não é ruim. Porque imagina quando uma pessoa quer lhe enganar. Você acha que ela vai chegar para você e dizer o seguinte: olha, eu sou mau, eu vou te enganar? Não. Porque se nós soubermos que aquela pessoa é má, obviamente nós não iremos dar credibilidade para ela. Então, Satanás vai usar pessoas boas, pessoas do bem, que não foram regeneradas, pode ser até crentes. Existe a maioria, vou falar aqui com autoridade da palavra, que não foi eu quem disse isso, foi Jesus. A maioria daqueles que se dizem crentes evangélicos nunca nasceram de novo. Nunca nasceram de novo. Porque todo que é nascido de novo, existe uma coisa no seu interior que chama perseverança em seguir o Senhor. Existe um desejo ardente e profundo em estar juntos. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. E é no corpo de Cristo que Ele faz ou derrama as suas grandes riquezas. Se você ler Efésios capítulo 3, você vai entender isso de uma forma tão clara. Então Deus aqui primeiro tratou com a serpente, que foi um instrumento nas mãos do diabo. Aí depois Ele tratou com a mulher. Como que Ele tratou com a mulher então? Olha o versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, ele te governará. Então tem outros textos que nós vamos analisar aqui hoje, que percorrem o Antigo Testamento e o Novo Testamento também, vai dizer através do apóstolo Paulo, 1 e 2 Timóteo, 1 Coríntios capítulo 7, você pode depois ler na sua casa. Você vai perceber que a partir da queda, porque Eva foi enganada, até hoje, até os dias atuais, estamos no século 21, considerado a era pós-moderna, as mulheres ainda não são valorizadas. Compreende? Por quê? Por causa da queda. Satanás odeia as mulheres. Por que que o diabo odeia as mulheres? Porque Deus diz que o descendente da mulher é que esmagaria a cabeça da serpente, que o Salvador, que aquele que iria trocar a maldição em bênção, ele seria gerado por uma mulher, foi gerado de Maria, aquela humilde, aquela simples, aquela mulher pobre, mas que temia o Senhor. Então por isso que até hoje as mulheres são muito perseguidas, né? Tem lugares, por exemplo, lá no Oriente Médio, as mulheres são radicalmente desvalorizadas. Elas só servem para ser depósito de espermas dos homens. Elas são muito maltratadas. Muitas são massacradas, muitos tem notícias que a gente sabe, aquilo que a gente não sabe muito pior, que os maridos jogam ácido nas suas faces. Elas são maltratadas. Tem um caso por causa da queda. Percebe, irmãos? E também ele tratou com Adão, que foi um outro envolvido. Olha aqui o versículo 17.
que diz assim: E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Aqui, a partir daqui então a terra começou a produzir cardos e abrolhos. Vocês percebem que hoje a agricultura, até hoje a terra é amaldiçoada, mas esse Deus de misericórdia tem nos abençoado. Tivemos aqui no nosso estado, este ano foi recorde de grãos, olha só. Então, mas os agricultores têm que passar seus venenos, têm que cuidar de uma série de coisas, né? Mas por quê? Porque a terra foi amaldiçoada. Então, essa maldição hereditária, todos os filhos de Adão já nascem neste mundo malditos, filhos da ira, filhos da desobediência, filhos malditos. Percebe? Agora, irmãos, o que é maldição? O que é a maldição? O que significa essa palavra aqui, maldição? É palavra com que uma pessoa, ela deseja que advenha males a outra, no sentido genérico da palavra. É uma praga, maldição é uma desgraça, maldição é um anátema. Anátema significa maldito. Vocês se lembram que o apóstolo Pedro, quando o Senhor Jesus Cristo disse para ele o seguinte: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro, ele bateu o pé e disse que não o negaria. Mas Pedro não apenas negou a Cristo. A palavra fala lá em Marcos, vocês podem ler comigo, por favor, capítulo 14, versículo 71. Ali, Pedro não apenas negou a Cristo, mas ele disse algo terrível para o nosso amado Senhor. Ele anatematizou o nosso Senhor. Ele amaldiçoou o seu Salvador. Capítulo 14 de Marcos, versículo 71. Eu vou ler o 70 para nós entendermos o contexto, vou falar aqui também. Quando Pedro, ele entrou naquele pátio, ali na casa de Caifás, quando o Senhor Jesus ia ser julgado, ele se aquentava ali. Algumas pessoas encontraram Pedro e disseram o seguinte: mas você não é um deles? Pedro disse: eu não conheço este homem. E aí uma serva disse: mas você também estava com eles, o teu falar te denuncia. Mulher, nem conheço este homem. Ali Pedro estava negando a pessoa errada. Ele tinha que negar ele e confessar Cristo, mas ele não era regenerado ainda. E aí no versículo 71, porque no final do versículo 70, verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Olha o versículo 71, o que Pedro disse, irmãos? Ele, Pedro, porém, começou a praguejar. Essa palavra aqui, praguejar, no grego, significa anatematizar, amaldiçoar. Ele começou a amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Ele não apenas negou, mas ele disse: esse aí é um maldito, eu não conheço ele. Em outras palavras, se eu estou aqui, é que eu quero que ele seja julgado, maldito tem que morrer. Só que, de repente, um galo cantou. Aí, no momento em que o galo cantou, ele se lembrou da palavra. Lucas vai dizer que Jesus olhou para Pedro, não com aquele olhar acusador, mas com um olhar de misericórdia. Pedro, você falhou, você errou, mas não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muita morada.
Se assim não for, eu vou teria dito, pois eu vou e vou preparar lugar, e voltarei e vos receberei para mim mesmo. Que olhar bendito do nosso Senhor, que olhar amoroso, como aquele que amaldiçoou o próprio Senhor. Está entendendo, irmãos? Então, maldição é essa ideia de amaldiçoar aquela pessoa, percebe? Mas essa maldição que Pedro praguejou contra o Senhor, claro que em Cristo jamais nenhuma maldição pode alcançá-lo, não tem possibilidade. Agora você imagina Cristo sendo a sua vida, que maldição pode te alcançar? Nenhuma. Essa palavra aqui, hereditária, ela também significa aquilo que é transmitido, que é passado de pai para filho, percebe? É uma coisa congênita, que vem ali de uma pai para filho, de geração em geração, que é transmitido por sucessão. Que eles falam maldições hereditárias, que a forma que a religião quer curar é totalmente avessa, como está escrito na palavra. Porque eles curam sim, de Jeremias, mas curam sinteticamente, curam superficialmente, não alcança onde é que está a verdadeira maldição, que é o pecado. O pecado nos separa de Deus. Existe maldição pior do que essa? Eu creio que não existe. Então, queridos, todos nós nascemos com esta maldição hereditária. De onde que nós herdamos? Se hereditária é uma transmissão, é sucessão, algo congênita, então veio de Adão. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Romanos 3:23, a Bíblia vai dizer, porque todos pecaram. Por que nós pecamos, irmãos? Porque nós já nascemos com o pecado dentro de nós, com esta maldição, porque o pecado gera morte. Nós nascemos contaminados com o vírus da morte. O ser humano que nasce neste mundo, ele nasceu para morrer, não nasceu para viver. Tem um livro muito interessante do pastor Glênio, A Morte do Grão de Trigo. Acho que vale a pena aqueles irmãos adquirissem um livrinho pequenininho, mas muito gostoso de ler, traz muito entendimento sobre a questão da separação, da morte. É interessante nós vermos. Então, queridos, agora, quando Deus ele propõe para nós a vida e a morte, a bênção e a maldição, Ele está dizendo que Ele vai realizar uma obra. Agora, na concepção de Deus o Pai, por Ele ser muito justo, é como que Ele tirasse da nossa mente essa questão de outros males, porque o meu tataravô tem alguma influência sim. A psicologia vai tratar muito disso, eu creio que é muito verdadeiro. As pessoas pesquisaram bastante, agora a nova cartilha de psicologia que foi lançada há não muito tempo, cada 12 anos é lançada uma nova cartilha de psicologia. Então eles estão tratando muito sobre esse aspecto de maldições hereditárias, da árvore genealógica. Vamos ver se o meu tataravô ele era um alcoólico e passou para o meu bisavô, para o meu avô, para o meu pai, então a minha tendência é ser um alcoólico também. Por isso que a palavra fala, irmãos, ensina a criança no caminho que se deve andar, até quando envelhecer se desviará dele. Isso nós estamos influenciando, nós cristãos, nós influenciamos as pessoas para bem ou para mal. A sua vida é uma carta escrita. Quando você tem um filho, Deus lhe dá uma carta em branco, um papel em branco para você escrever o que você quiser na vida do seu filho. Você pode imprimir no seu filho aquilo que você quiser. Se você for uma pessoa muito amargurada, muito irritada, isso vai contaminar a tua esposa, o teu marido, e teus filhos serão o teu exemplo.
Eles vai ser igualzinho você. A não ser que lá na frente ele conheça o Senhor, e ele possa crer que na cruz em Cristo, ele foi crucificado e morto, a maldição foi tirada dele, o pecado foi tirado dele. Então aí o Espírito Santo nele vai começar a formar aquele que é o abençoador. Ele vai ter uma visão totalmente diferente. Ele vai casar com uma mulher cristã, vai ter filhos cristãos, e ali cessou essa hereditariedade do pecado. Claro que se ele ensinar o filho no caminho que se deve andar, o resto é com Deus. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensina, instrui, mas não como que fazer algo forçado. Todo filho de Deus sabe onde ele estava, onde ele está hoje. E ele sabe, se o filho não nascer de novo, para onde que vai. Imagina como deve ser a educação dos pais cristãos para com seus filhos. Tem que ser uma educação magistral. Magistral porque ele vai ensinar os princípios elementares da doutrina de Cristo. E ele vai viver aquilo no seu lar. Ele vai orar com o filho, pelo filho, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, vai falar de Jesus para ele. Percebe, irmãos? Hoje em dia os pais, infelizmente, estão criando seus filhos sem nenhuma importância, sem ter o cuidado de uma educação cristã adequada. É terrível isso, irmãos. Isso entristece muito o nosso coração. Mas Deus disse que, lá em Jeremias, por exemplo, capítulo 31, vamos ler aqui, versículo 30, Jeremias 31, verso 30. Deus diz algo aqui muito interessante que nos chama a nossa atenção. Ele fala para nós que, capítulo 30, versículo 31, versículo 30, a Bíblia diz assim, olha só: cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. Cada um será morto pela sua iniquidade. Tem outro texto que diz assim: o pai não levará a iniquidade do filho, nem o filho a iniquidade do pai. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Então, se você nasceu pecador, você tem que morrer. Você vai morrer. Se você não morrer, você vai morrer. Morrer aonde? Nós temos um substituto que chama-se Jesus Cristo. Ele veio a este mundo em carne, e na cruz, no seu corpo, ele levou a minha e a sua iniquidade. O que ele levou sobre si? As nossas maldições, todas elas. Porque, querido irmão, quando uma pessoa, se ela vive neste mundo, ela morre sem um novo nascimento, ela continua num estado de maldição. E o que Cristo disse para aqueles? Lá em Mateus 25, versículo 41. Vamos dar uma olhada. Irmãos, é interessante nós observarmos isto com bastante cuidado. Essa maldição aqui, as pessoas elas não estão levando isso muito a sério. Estão preocupadas com quebra de maldições e cura interior. Aqui no versículo 41, olha o que diz a palavra: então o rei dirá também ao que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Mas esse malditos aqui sempre foi na terra uma pessoa muito boa. Ela frequentava templos religiosos, ela mandava mensagens de WhatsApp para todo mundo, que Jesus Cristo é maravilhoso, bom dia, com muita fé e esperança e amor. Mandava nas redes sociais uma série de mensagens, mas em realidade espiritual ela nunca experimentou o novo nascimento. Era uma pessoa que pagava suas dívidas, educou bem os seus filhos,
eram médicos, eram filhos muito bem-sucedidos, muito bem educados, um exemplo para a sociedade. Mas quando morreu, quando se apresentou diante do Senhor, vai ouvir esta voz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Que maldição que é esta? Quando o pecado entrou no mundo, para que então Deus, eu vejo a única maneira, porque Deus é sábio, não tinha outra maneira, irmãos. Deus, ele estabeleceu, instituiu a lei, para que então o homem cumprisse. E o homem que tinha, todo homem tem um vazio no seu interior. Quando Deus fez o homem, ele colocou a eternidade no seu interior. Essa palavra eternidade, ali em Eclesiastes, é um vácuo eterno. Nós nascemos com este vácuo eterno, que nada consegue nos suprir. Vocês estão me entendendo, irmãos? Porque é um buraco infinito. Não vai ser riquezas, dinheiro, fazendas que vai preencher este vazio do coração do homem. Todo ser humano, ele é carente. E a gente procura suprir nossas carências em coisas. Melhor carro, melhor fazenda, viver uma vida abundante. Você vê hoje o coração do homem, ele é corrupto, desesperadamente corrupto. Nós apontamos para os políticos: olha lá aqueles políticos ladrões, roubadores. Mas não se esqueça que a matéria-prima deles é a mesma da sua. E quando a gente começa a falar mal de qualquer autoridade que seja corrupta, nós estamos atacando a autoridade de Deus. Estou aqui defendendo políticos. Onde é que está o problema? O coração do homem é enganoso. A palavra fala que todo coração, toda a cabeça está doente, todo coração está enfermo. É desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há no homem coisa sã. O ser humano, por essência, ele é podre. Isso é duro, mas é o que a Bíblia diz. Nós somos podre essencialmente. Nós não gostamos de ouvir a verdade. A verdade nos machuca, nos fere. Percebe? Então, essa maldição hereditária, queridos, ela é a ideia de que uma pessoa, ela é penalizada pelas ações de suas gerações passadas. Não é verdade. Em certo sentido, é a consequência dos nossos pais, mas Adão e Eva. Estão me compreendendo? Então, nós vemos hoje em dia inutilmente campanhas e campanhas de quebra de maldições. Isso não leva a nada. Quem fazem isso são os evangélicos, vazio do evangelho da graça. Este vácuo que há no ser humano, ele só vai ser preenchido, porque ele é infinito, com aquele que é infinito. Enquanto Cristo não for a vida dessa pessoa, ela vai ser uma eterna descontente. Nada vai preencher, riquezas não preenchem. Tem tantas histórias, irmãos, que se fosse contar aqui, Alexandre o Grande, tantos outros que conquistaram tudo, quando não tinha mais nada para conquistar, ficaram depressivos, porque faltava uma coisa ainda. Não é por nós obedecermos e cumprir mandamentos que vai preencher esse vazio. Aquele jovem que era muito rico, chegou para Jesus e disse assim: bom mestre, que farei para herdar a vida? Por que me chamas bom? Bom só tem um, que é Deus. Você sabe os mandamentos? Ele descreveu os mandamentos para Jesus. Eu tenho observado desde a minha meninice. Jesus o amou. E sabe o que aquele jovem rico disse? O que me falta ainda? Sabe qual que é a lição aqui? Cumprir mandamentos das Escrituras Sagradas sem a realidade que é Cristo não vai satisfazê-lo. Vai fazer de você um moralista chato, vai fazer de você um crente religioso metido a besta, um
Terrível isso, irmãos. Aí todo mundo tem defeitos. Não, eu cumpro os mandamentos, eu não sou como os demais. Fariseu, não é assim? Conhecimento bíblico não significa nada se você não tem a realidade dele, é Cristo habitando em nós, né? Então, essas campanhas eles fazem para tentar desfazer essas maldições hereditárias. Queridos, isso aí não significa absolutamente nada. Nunca essas pessoas serão libertas. Elas terão apenas uma catarse psicológica, uma purificação psicológica. Pelo fato de estar fazendo aquilo, aquilo vai trazer um certo lenitivo enganoso para a sua mente. Eu fiz o bem hoje, então eu acho, ela não tem certeza, que Deus vai me aceitar. Quando Jesus então começou a tocar na realidade daquele jovem rico, disse assim: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. E ele virou as costas, saiu triste, porque ele tinha muitas propriedades. Jesus vira para os discípulos e disse assim: quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Está dizendo que o rico vai todo para o inferno? Estou dizendo isso. Estou dizendo que o perigo é as riquezas nos possuir. É muito bom nós termos dinheiro. Dinheiro foi feito para gastar, para depositar também. Mas quando o dinheiro nos tem, quando o dinheiro é senhor da nossa vida, aí nós estamos numa situação muito difícil de maldição. Porque o amor ao dinheiro, diz o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 6, é a raiz de toda espécie de males. O amor do dinheiro e a raiz de toda espécie de males. E muitos nessa cobiça caíram-se, enredaram por caminhos terríveis. Então, queridos, essa questão de desfazer esses enroscos, essas maldições hereditárias, campanhas, a Bíblia diz que o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Vamos dar uma olhada em Ezequiel, capítulo 18, a partir do verso 19, Ezequiel 18, a partir do versículo 19. Aqui vai mostrar claramente que o filho não vai morrer pelo pai, nem o pai pelo filho. Olha o que Deus diz aqui no versículo 19. Ezequiel 18, verso 19. Mas dizeis: por que não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os seus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. Essa é a maldição do homem. O filho, presta atenção, o filho não levará a iniquidade do pai. Então, queridos, isso aqui não tem, Deus está mostrando pela sua palavra que a questão de maldição hereditária, ela não é transmissível de pai para filho. É dos nossos pais Adão, porque Deus vai tratar com duas raças, Adão e Cristo. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo, e o resto, Deus não está levando em conta nada disso. Ah, meu pai era uma coisa lá, etc. Mas você pode crer na palavra, você pode dizer: eu não quero isso para a minha vida. Mas se nós somos ensinados com nossos pais, nós vamos ser igual aos nossos pais. Estão me compreendendo? Se um pai grita com a mãe, a esposa grita com o marido grita com a esposa, os filhos estão crescendo vendo tudo aquilo ali. Ai daquela mocinha que casar com o filho daqueles pais. O que ela vai ter em casa? Um marido iracundo, bravo, gritão, que vai querer resolver as coisas só na violência, nas ameaças. Isso não é maldição hereditária? Mas o fruto é lá atrás. Deus tratou com Adão
e tratou com Cristo. Onde é que você está? Em Adão ou em Cristo? Porque aqui fala que o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas, olha, irmãos, se vocês lerem as Escrituras, toda a Bíblia, sempre esse mas, ele é algo formidável. Mas, se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que muitos dizem que é maldições hereditárias que o cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Então Deus propõe para mim e para você a bênção e a maldição, a morte e a vida. Então veja como que Deus é sábio. Por que Ele instituiu a lei? Para quê? Para que o homem, porque Deus não vai forçar ninguém a nada. Quando Ele instituiu a lei, entregou a lei lá para Moisés, no monte, essa lei é como que um espelho, é como que se nós olhássemos para ela e nos víssemos totalmente fragilizados para cumprir algo tão grande, que o apóstolo Paulo vai testemunhar em Romanos capítulo 7. Então a lei veio para ser um espelho, para mostrar, para que nós víssemos através da lei o pecado que habita em nós, porque nós olhamos só daqui para frente, nós vemos o pecado dos outros, nós não viramos a luneta para nós. Então a lei, ela foi instituída, e Deus disse: se vocês não cumprirem a lei, vocês serão o quê? Amaldiçoados. Abram comigo, por favor, irmãos, em Deuteronômio, capítulo 28. Vamos ler alguns versículos aqui, para que os irmãos então possam compreender o que eu estou querendo dizer. Vamos 28, versículo 15 inicialmente. Do versículo 1 até o versículo 14, são as bênçãos decorrentes da obediência. Aqui no versículo 15, ele começa a mostrar que haveria o castigo da desobediência. Então ele disse assim no versículo 15: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão, por não cumprir os mandamentos dele. Mas quem pode cumprir os mandamentos de Deus, a lei de Deus? O ser humano carnal sem Cristo não tem possibilidade de cumprir. A lei que ele instituiu, quem tem competência para cumprir é ele mesmo. Jesus, lá em Mateus capítulo 6, ele diz assim: eu não vim para abrogar a lei, ou para anular a lei, eu vim para cumpri-la. E ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei por quem? Ele tinha necessidade de cumprir a lei? Claro que não. Ele cumpriu por nós. É o homem, é o nosso representante. Jesus, ele veio para nos representar diante do Pai. Ele é o nosso representante, ele é o nosso fiador. O que é um fiador? Fiador é aquele que assume a nossa dívida, porque nós não temos condições de pagar. Se você loca uma casa, você tem um fiador? Tem. Então, se você não pagar, o fiador paga. Ele se compromete com as suas obrigações. Agora nós temos um fiador, que é Jesus, o fiador da nova aliança. Essa dívida da lei, meus irmãos, nós não temos condições de pagar. Por isso que Colossenses vai dizer, capítulo 2, 13, 14, 15: havendo riscado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, tirou-a do meio de nós, encravando-a na cruz. A conta foi paga.
Você não tem que pagar mais nada, tem que crer, porque a salvação é inteiramente pela graça. Então aqui, mas para que vocês vejam a questão de maldições, nós não conseguimos cumprir. Hoje em dia a gente parece que não entende, né? Por que uma pessoa tem câncer? Tem úlcera? Por que ela tem bico de papagaio? Por que ela tem aí aneurisma cerebral? Por que ela tem tísica? Por que ela tem uma série de doenças? Se você ler aqui do versículo 15 até o versículo 68, você vai descobrir por quê. Porque não cumpre a lei, são malditos. Então veja aqui, olha só algumas dessas maldições. Versículo 18: maldito fruto do teu ventre. Você não cumpriu? Então teus filhos serão malditos. Mas de onde que veio essa maldição? Lá de Adão, contaminou toda a raça. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Olha o versículo 20: o Senhor mandará sobre ti a maldição. Não é o diabo não, irmãos, é o Senhor. Mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto a empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. Olha o versículo 22: o Senhor te ferirá com tísica. O que é isso? Tuberculose. E a febre, e a inflamação, e com o calor ardente, e a secura, e com o crestamento, e a ferrugem, isto te perseguirá até que pereças. Por quê? Essas maldições? Porque não cumpre a lei. Versículo 27: o Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, são esses câncer e tantos outros, com sarna e com prurido de que não possas curar-te. Por quê? Essas maldições? Porque não cumpriu a lei. O que mais? Olha o versículo 35: o Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais não te possas curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Algum tempo atrás fui chamado para orar para um homem ali, que ele estava com um câncer aqui no fêmur da perna, mas eu nunca vi gente sofrer como aquela pessoa. Eu fui falar de Cristo e falou: não adianta, Deus tem raiva de mim, que eu estou aqui sofrendo, e já oraram por mim e não me curaram. Mas eu vim falar de Jesus Cristo, da obra consumada no Calvário. Não, só ora para ver se para essa dor. Recentemente ele faleceu, não quis, virou as costas para o Evangelho. Deus foi tão misericordioso, levou a palavra ali para ele ouvir a palavra, porque se ele tivesse crido, ele nem queria ser curado de câncer, porque ele teria uma nova vida, ele sabia para onde que ele ia, percebe? Mas não queria. Por quê? Porque não cumpriu a lei. Irmãos, olha o versículo 50, 59 e 60 aqui, diz assim: então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras. Por que essa doença minha não tem cura? Porque você não obedece à lei. Você quer ser justo? Obedece à lei então, que Deus vai lhe aceitar pela sua justiça. Mas quem consegue cumprir a lei de Deus? Ninguém. E nós achamos que podemos. E agora veja aqui: fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito que temeste, e se apegarão a ti. Todas as pragas deste mundo. Queridos, uma pessoa sem Cristo, ela está horrivelmente perdida. Isso tira toda a paz dela. Agora, nós temos uma novidade. Deus nos amou e enviou seu Filho amado a este mundo em carne. Irmãos, Paulo vai dizer que isso aqui, mas isso aqui é o Antigo Testamento.
Abra lá em Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, versículo 10. Isso aqui, irmão, tem tudo a ver comigo e com você. Então abra os teus ouvidos aí. Não vai dormir não, belisca aí. Se belisca, se auto-belisca. Olha o que diz aqui o versículo 10. Gálatas 3, versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, Paulo não está anulando a lei. Aqui Paulo está exaltando a lei, como ele disse em outras partes das suas cartas. Agora veja aqui, irmãos, a continuação. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Você consegue praticar a lei? Tenta cumprir a lei. Você vai se suicidar, vai ficar louco. Para mim não tem mais jeito, eu tenho que morrer. Morrer sim, mas morte de cruz. Porque olha o que Paulo diz aqui no versículo 11. Paulo, ele era um perito do Antigo Testamento. Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Ele diz aqui no versículo 11: e é evidente que pela lei, você está escutando aqui? E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Agora, olha o versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas lá no madeiro, Ele me colocou, eu e você. E lá no madeiro, toda a lei foi cumprida, porque ele, antes de ir para a cruz, ele cumpriu a lei. Fomos colocados em Cristo, fomos crucificados, morremos. Se você morreu com Cristo, o que você tem que cumprir mais? O que restou para você cumprir? Versículo 14: para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! O pecado entrou no mundo, a maldição foi instaurada em toda a humanidade. Mas, queridos irmãos, na cruz tudo é quebrado. Não temos que fazer campanhas de quebra de maldições e cura interior. A morte de Cristo na cruz foi de uma vez por todas. Querido, você se lembra que o pecado, ele gera a morte. É uma grande maldição. A morte é uma coisa muito horrorosa. E a morte é maldição. Agora, a origem da maldição é o pecado, que chama-se maldade, iniquidade, transgressão, pecado, mais iniquidade. Agora, quando Cristo ele foi crucificado, quando foi a cruz levantada, tem um texto de João 19, não precisa abrir. Você se lembra aqui que ele disse lá na cruz: está consumado? Sabe o que estava acontecendo ali? Abra em Zacarias. Olha o que estava acontecendo ali na cruz, irmãos. Zacarias, capítulo 3, vamos ler apenas o versículo 9. Zacarias 3:9 diz assim. Zacarias 3:9. Porque, encontraram? Zacarias 3:9. Porque eis aqui a pedra. Essa pedra aqui é Cristo. Eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. É a mesma coisa que 7 espíritos. E eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, que Cristo nós temos.
Nós somos tão inúteis. Paulo fala, nós somos inúteis. Romanos 3, de 10 a 15, vai ver como nós somos inúteis, meus queridos irmãos. Agora, por favor, lembre-se de uma coisa, não, você tem que ter discernimento espiritual, buscar os pés do Senhor, espírito de sabedoria e de revelação para conhecer a Ele. Conhecendo a Ele, quando a gente conhece uma pessoa, nós conhecemos como é o agir dela. Às vezes, quando o Senhor começa a tratar na vida de uns irmãos, Ele diz assim, eu repreendo isso em nome de Jesus. Meu amigo, se você é filho de Deus, isso não é maldição, isso é tratamento do Senhor na sua vida. Não confunda tratamento, quando você está sendo tratado pelo Senhor, isso aqui Deus está me amaldiçoando. Não é isso, irmãos. Jó, ele vai mostrar para nós de uma forma tão clara, não apenas Jó, mas tantos versículos, mas abra lá em Jó capítulo 5, versículo 17 e 18, aqui Jó vai mostrar o tratamento do Senhor na nossa vida, que foi com ele, então é também conosco. Versículo 17 e 18, então não é maldição, é uma bem-aventurança. Jó capítulo 5, versículo 17 e 18, que diz assim a palavra, bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, quem Deus corrige, a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Por quê? Olha o 18. Porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Ele não perde o controle de absolutamente nada. Então, bem-aventurado o homem a quem o Senhor disciplina. E como que Deus vai disciplinar? Vai trazer uma ferida. Isso ele vai dizer lá em Oséias 6, 6, 1. Ele fez a ferida, Ele cura lá, depois de 3 dias nos dará vida. Então, irmãos, tem que ter discernimento. Está tudo dando errado na minha vida. Você está sob o tratamento do Senhor. Fala, Senhor, para que isto? Eu quero compreender e ver o Teu agir na minha vida. O que o Senhor quer mudar em mim, Senhor? Me mostra, né? Para a gente não ficar em confusão. Questão de maldições hereditárias, queridos. Quando você nasce de novo, tudo foi quebrado. Qual é o texto que mostra que todas as nossas maldições foram quebradas na cruz em Cristo? Um texto que nós sempre citamos, mas às vezes nós não paramos para pensar nele. É aquele que diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez. Cadê as maldições? E sabe o que ele diz em Efésios 1:3? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tem mais maldição? Deixa eu citar para vocês um exemplo aqui, lá no Antigo Testamento, de alguém. O que Deus fez com as maldições? Abre em Números, capítulo 23. Números 23. Muito interessante aqui, irmãos. Aqui quando Balaque assalariou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Olha o versículo 7. Números 23, verso 7. Então proferiu a sua palavra e disse, Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente, vem, amaldiçoa-me a Jacó, vem e denuncia a Israel. Olha o versículo 8. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Olha o versículo 20. Eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não posso revogar. Balaão queria amaldiçoar, mas Deus, você vai abençoar. Quem que governa todas as coisas? Quem tem autoridade sobre toda a carne? João 17, versículo 3. Foi dado ao Filho autoridade sobre toda a carne. Jesus tem. Agora, olha aqui se ficou alguma maldição em Jacó. Olha o versículo 23. Pois contra Jacó não vale
encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? E a palavra vai dizer o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Lembra do Salmo 21, versículo 7 e 8? O Senhor é quem te guarda, o Senhor te guardará de todo mal. 2 Timóteo 4,18, a palavra fala assim: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para seu reino celestial, né? Então Ele vai lhe proteger. Salmo 41, irmãos, tantos versículos que poderíamos aqui analisarmos, mas vamos só citar para vocês aqui, ler bem rapidamente, para nós encerrarmos. Salmo 41, versículo 2 e 3, olha que interessante. Diz assim a palavra: o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Ele está dizendo: você vai ficar doente, mas não tem nada com essas besteiras de maldição hereditária, porque você está habitando num corpo ainda fraco, que está sobre os efeitos da queda ainda. Estão me entendendo, irmãos? É tão simples isso. E aqui no Salmo 9, para nós encerrarmos, versículo 9 e 10. Salmos 9, versículo 9 e 10, diz assim a palavra: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Ele não vai desamparar. Então, queridos, nascemos sim com essa maldição hereditária de Adão, mas em Cristo ela foi quebrada. Hoje Deus não faz outra coisa a não ser nos abençoar, até com sofrimento, até com dor, até com tribulação. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém? Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra ela é tão esclarecedora, tão rica, tão maravilhosa. Te louvamos e faz com que a Tua palavra frutifique em nossas vidas, meu Pai. Oh, Pai, temos uma semana para enfrentar ainda, se o Senhor assim permitir. Cremos que Tu és a nossa vanguarda e a nossa retaguarda, mas aquele que habita em nós também. Guarda-nos em Teu nome essa semana, Pai, e coloca cada dia mais um anseio em nosso coração para buscarmos a Tua face. Leva-nos guardados para os nossos lares. Em nome de Jesus oramos. Amém.